Ok, aí pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Ayrton, né? Sob a orientação do professor Rubens Ramos, tem como o título, um estudo exploratório de cenários de redesenvolvimento urbano em região de Natal, baseado no zoneamento de Manhattan, Nova York. Né? O trabalho vai passar por esses assuntos, né? A introdução, a revisão teórica, a metodologia, os resultados de discussão, conclusão e as referências. Na introdução, vamos começar pela contextualização, né? Planejamento urbano veio surgindo como instrumento para enfrentar as transformações sociais, políticas e econômicas. E existe um planejamento em grade, né, difundido pelos romanos, e Ildefonso Cerdá, em 1859, aponta a origem como sendo do Oriente, há cerca de 2.000 a 3.000 antes de Cristo, e Liverano, em 2016, detalha Abu Bakr na Síria como sendo a primeira cidade. Opa, minuto. Natal, Natal vem com o projeto em grade, né, com a construção do terceiro bairro em 1901, né, 1901 e terminado o planejamento em 1904, com a alocação por Polidrelli. Né? E o jornal A República, na época, fez a publicação da resolução número 55, e aí ele caracteriza a alocação do novo bairro, né? Onde hoje é localizado os bairros de Petrópolis e Tirol. Falando um pouco sobre o projeto... Opa. O projeto, né, da nova cidade é um projeto semelhante a Manhattan, a Miletos, com avenidas largas, norte e sul 30 metros, e um pouco mais curtas, né, leste e oeste, com 20 metros de largura. A inclinação norte-sul é cerca de 20 graus, nós vamos ver mais tarde. O plano diretor, né, tem como os principais elementos do plano o zoneamento, né, que nele é E aí, com o protocolo da demolição de zoneamento que nele é Ayrton, ligue seu som. Oi, estão me escutando? Ok. Então, como eu havia dizendo, né, o plano diretor tem como os principais elementos o zoneamento e o coeficiente de aproveitamento. No zoneamento é basicamente dizendo aonde se pode, onde não pode construir, dá outras diretrizes. Nele está o coeficiente de aproveitamento do solo, que é basicamente o quanto se pode construir naquele terreno, naquela área de terreno. Vou ver aqui. E aí, então, temos como objetivo realizar um estudo de redesenvolvimento em uma área definida de Natal, com base no zoneamento de Manhattan, né? Resgatando a construção do terceiro bairro lá em 1901. E aqui temos as referências, né? Os projetos similares ao chamado Cidade Nova, em Miletos, na Grécia, em 400 anos antes de Cristo, teve início aqui mais para o Ocidente, né? E aqui em Nova York, em 1811, em Manhattan, né? Vemos aqui o conceito de hipódamos ali em Miletos, conceito de uma malha grande, uma malha em grade, né? E sem influência da topografia. Nós vemos aqui a similaridade dos projetos, né? Com inclinação aproximada de 20 graus. E aqui temos o conceito ortogonal em Barcelona e em Belo Horizonte, né? Sempre em malha em grade. Em Belo Horizonte, em 1897, né? Vou passar aqui. Aqui o planejamento em Natal, uma visão histórica daqui
do planejamento em Natal, começando aqui em 1901, 1904, com o plano Polidrelli, né, na malha. Em 1929, conservou-se a malha aqui, conservou-se a malha feita lá em Polidrelli, lá em 1901, né, e estendendo para outros pontos da cidade. Mesma coisa acontece no Plano Geral de Obras em 1939, é desenvolvido pelo escritório Saturnino de Brito, né? Tem um pouco de diferença, né, entre o Palombo e o lado Saturnino. E aqui o planejamento em 1974 e 84, né? Sempre conservando aqui a malha no lado de Palombo. Aqui não dá para ver, mas conserva-se lá a malha. É aqui vamos deixar aqui para o coeficiente definido em 1974, o coeficiente máximo em 8, né? Até 8. E em 84, o máximo em 6. Né? Aqui é uma observação, né, sobre o detalhamento do coeficiente máximo em 74 e definido em zonas, né, zona de predominância industrial, comercial, residencial. E acontece algo parecido em 1984, né, com mais zonas. Destaque aqui o máximo 6 e comercial poderia chegar a 8. Em 94 e em 2007, né, 94 veio com detalhamento dos bairros. Os bairros tinham o coeficiente, não mais zonas. E o coeficiente máximo em 94 era adotado no máximo em 5,5 e em 2007 no máximo chegava a 3,5, trazendo também o mesmo conceito de 94. Hoje está para votação, né, a minuta do plano de Natal, né, é uma minuta baseada na infraestrutura local, né? Nos outros planos, no plano de 2007, a Zona Norte não era adensada exatamente pelo argumento que não tinha estrutura, e então, com o passar do tempo, cresceu a Zona Norte, né? E está disposta com mais infraestrutura, então esse argumento pode ser quebrado. Né? A zona máxima, o coeficiente máximo adotado, coeficiente máximo atingido seria de 5 nesse plano. Destaca aqui aos eixos viários, né? Tem um incremento de até 50% da bacia hidrográfica. No caso das bacias, eles têm um coeficiente, né? E pode ser aumentado se o imóvel estiver presente no eixo viário. Deixa eu passar aqui. Quanto ao zoneamento de Manhattan, né? Lá é o zoneamento em 3 tipos: comercial, residencial e manufatureiro. Né? Lá é composto por 12 avenidas norte e sul, 155 leste e oeste. E aqui o zoneamento em Manhattan. Né? Tendo como o maior coeficiente atingido lá sendo 15, mas é comercial, né? No residencial chega a 10. E os coeficientes mais elevados estão ao sul da ilha. Né? Em amarelo seria o residencial, o vermelho comercial e o lilás manufatureiro. Aqui é um detalhamento do zoneamento R10, né? Seria residencial com o coeficiente 10. No caso, lá em Manhattan, o nome se dá FAR, Floor Area Ratio, que é basicamente o coeficiente de aproveitamento, né? Então, em alguns casos acontece do zoneamento permitir, dependendo do tipo de habitação, se for uma habitação inclusiva, esse FA ou CA tem um incremento de até 20%, né? Chegando até 12%. Quanto a permuta, né? Falar um pouco sobre a permuta imobiliária. Nós podemos ter 2 tipos: a permuta física e imobiliária. E a permuta é basicamente a troca de um terreno, né? O proprietário fornece o terreno e o empreendedor dá uma parcela da nova construção para o proprietário. No caso, isso da permuta física. Na imobiliária,
o empreendedor dá uma parcela da participação dos lucros das vendas dos imóveis. Então, de modo empírico, uma porcentagem máxima econômica viável para incorporadora é de 15%, né? Então, para o trabalho vai ser adotado como critério de permuta, só acontecerá se a área construída atual for menor ou igual a 15% da área da nova construção, considerando construir o máximo potencial do lote. E a metodologia aqui, a fonte dos dados é a CEMURB e a CEMUT, né? A ferramenta para manipulação dos dados será o QGIS. No tratamento dos dados, precisa fazer um tratamento dos dados, né? Porque os dados podem ter algum atraso nas informações, alguns novos empreendimentos podem não estão contidos na base, né, fornecida pela prefeitura, e até tem objetivos diferentes, né? Lá tem um objetivo mais de tributar, uma visão mais da unidade imobiliária. Outros dados não são fornecidos pela prefeitura e precisarão ser coletados, como a quantidade de pavimentos, né, a altura do empreendimento, uma visão mais do empreendimento como um todo. E também precisa ser alterado, né, fazer um tratamento na forma da edificação dos lotes, na forma da edificação e dos lotes. Algumas vezes os lotes passam por remembramento ou desmembramento, podem não estar contido na base. A mesma coisa acontece na edificação, pode demolir, reconstruir, ter feito alguma alteração na edificação que precisa ser atualizado, né, no trabalho. Então, como será feita a análise dos dados, né? Nós vamos fazer uma situação atual quanto à área construída, a projeção da edificação no terreno, a quantidade dos pavimentos do empreendimento e após essa definição desses dados, será aplicado diversos cenários a serem estudados. E aí será feita a verificação da permuta nos imóveis, analisando duas situações, provocando um remembramento e desmembramento dos lotes e outra situação com os lotes atuais sem alteração. Quanto à análise sem alteração dos lotes, né, com os lotes atuais, será visto quem tem área de terreno superior à área média dos lotes com mais pavimentos e inferior ao que se atingiria com um dos maiores edifícios do Brasil, né, o Complexo Tour Geneve, com 54 pavimentos, localizado em João Pessoa, utilizando uma edificação padrão. Foi escolhido esse edifício por ser o maior do Nordeste, né, e está uma localização bem próxima aqui a Natal, né, o terreno bem similar. E aí, após ver essa consulta da área máxima, da área inferior e superior, é feita a verificação da permuta. Feita a verificação da permuta, e aí se enquadrar nessa área, é visto se a área construída é viável de fazer a permuta. Quanto a fazer na análise quanto ao rearranjo dos lotes, é feito quem tem a área inferior à média dos lotes com mais pavimentos, né? Esses são os potenciais lotes a serem remembrados, né? Quem tem área inferior à média dos lotes com mais pavimentos, e a área superior ao edifício lá padrão, Tour Geneve, esses seriam os candidatos a serem desmembrados. E aí, após feito isso, após essa análise, é feita a verificação da permuta, né? Após o desmembramento e remembramento. E aqui um exemplo, né, de remembramento. Nós temos aqui vários lotes pequenos, né, e com a possibilidade de remembramento, eles virariam na situação aqui abaixo. Né? Seria unir lotes e somar as áreas construídas, os lotes se constituem um novo. E aí, quanto ao desmembramento, né, tem um lote com área significativa aqui,
e é aplicado o desnivelamento, no caso de separar os lotes, dividir o lote em menores, conservando a área construída, né, para análise. A área construída vai ser levada em consideração a área total aqui desse terreno. E aí a edificação padrão, né, será com essa forma aqui. É uma das edificações que hoje já existe em Natal, né? Está entre as edificações com mais pavimentos. Tem uma área de 350,3 metros quadrados, com dimensão de 17,43 por 20,43 metros. Né? Então, a área construída e a quantidade de pavimentos será definida pela área do lote e do cenário da aplicação do coeficiente. E aqui está a área em estudo, área de estudo, né, localizado em partes do bairro de Tirol, Petrópolis, Lagoa Seca, Lagoa Nova e do bairro Vermelho. Aqui um detalhe maior nas quadras, né, possui 341 quadras e 6.182 metros quadrados de área, tendo como limite a Rua Seridó, no limite sul, a Rua Raimundo Chaves, a leste, né, o prolongamento da Rua Antônio Campos, né, o prolongamento aqui, e na oeste tem a Avenida São José, a Régulo Tinoco e a Deodoro da Fonseca. E aí, aqui, o perfil atual, como se encontra hoje, né? Temos uma legenda aqui com os pavimentos por lote, né, em amarelo, de 0 a 6, né, com escala de verde a azul, o azul sendo o lote com mais pavimentos, né? O lote entre 31 a 36 pavimentos. Então, no caso, a análise será feita com um lote mínimo de 1.353, né? O menor dos maiores, né? A partir de 7 pavimentos. Então, será feita a análise com um lote mínimo de 1.353 metros quadrados. E aqui nós temos a quantidade de 6.772 lotes, né, em toda a área. Pronto. Aqui uma imagem 3D aqui uma imagem 3D aqui da área, né, feita no QGIS. E o que acontece tanto nos lotes quanto nas edificações, né? Mais de 95% desses lotes estão entre 1 e 6 pavimentos, né? No caso aqui dos lotes, 4 mais 91, mais de 95% dos lotes estão são menores que 7 pavimentos. E aqui nas edificações, a área média dos pavimentos maiores, né, a área projeção média dos maiores edifícios dá algo próximo de 345 metros quadrados. Então, o adotado, né, a edificação padrão tem 350, e fica ali bem próximo, é bem aceitável. E aqui, no cenário, aplicando um coeficiente de 3,5, sem o rearranjo dos lotes, né, nós temos 40 lotes que seriam viáveis de redesenvolvimento, né? No caso, a permuta conseguiria aplicar a permuta nesses lotes e conseguiria fazer o redesenvolvimento. Isso no cenário atual, né? Como é hoje, basicamente. E com essa condição sem a permuta dos lotes, temos 150 imóveis que estão nessa condição, né, que poderiam se redesenvolver. No caso, com a aplicação com o coeficiente de 3,5, apenas 40. Né? Algo próximo de 27% dos lotes possíveis para redesenvolvimento. Aqui, uma visão 3D como fica a situação.
E aí, vamos ver aqui. Temos aqui 16 mil metros quadrados de área construída afetada e aplicando o coeficiente, isso aumentaria essa área construída para 85 mil metros quadrados de área construída, né? Aplicando o coeficiente de 3,5 e né, utilizando o potencial máximo do lote. Aqui no cenário com o coeficiente de 5, sem a aplicação sem o estímulo, sem o remembramento ou desmembramento dos lotes, né? Dos 150 possíveis, 50 seriam afetados. Vou ver aqui. Passando aqui. E aqui tem 81 mil metros quadrados. Opa. 26 mil metros quadrados de área construída, né? E aí sobe para 398 mil metros quadrados de área construída, aplicando o coeficiente 5 sem remembrar ou desmembrar os lotes. Opa, acho que tem uma vírgula aqui a mais, né? Acho que 39 mil. No cenário 7, dos 150 possíveis, sobe para... são 64 viáveis, né, de redesenvolvimento. Cerca de 43% dos lotes seriam viáveis nessa condição, dos possíveis. E tem uma área construída possível aqui de 716 mil metros quadrados de área construída. Seriam possíveis. Aplicando o coeficiente em 10, dos 150 possíveis, 72 seriam viáveis. Cerca de 48% desses lotes. Né? E aí ele sai de uma área construída de 62 mil metros quadrados para 1.155.863 metros quadrados de área construída. E aqui já com a facilidade, né, fazendo o remembramento e desmembramento dos lotes, né, nesse cenário tem um total de 508 lotes possíveis, viáveis, né, não possíveis, viáveis de redesenvolvimento, do total que é 6.772 lotes disponíveis. Então, seriam 7,5% de lotes viáveis para redesenvolvimento. E aqui, quanto às edificações, essa tabela contabiliza como fica a área aplicando todo o potencial do coeficiente analisado. No caso, do caso anterior dos lotes sem remembramento e desmembramento, a tabela mostrava apenas apenas as edificações novas, né? Nesse caso seria a soma de todos os lotes, né? Os antigos mais os novos, né? Com a substituição dos novos. E aí, comparando com o estado atual, sai de 4 milhões de metros quadrados de área, né, para 7.413.000 metros quadrados de área construída possíveis, né, de 4 milhões para 7. Isso num cenário com coeficiente 3,5, aplicando todo o potencial do lote. E nas áreas viáveis, né, de desenvolvimento, no caso os 508. Né. No cenário do coeficiente 5, nós temos 1.861 lotes viáveis para redesenvolvimento e ficando com 27,48% desse total. Então, adiante. Aqui uma visualização 3D de como fica esse cenário
cenário coeficiente 5. Então, no cenário anterior, tinha 7 milhões de metros quadrados de área que seriam aplicados com o coeficiente 3,5, né? Nesse caso, sobe para 10 milhões, né? Com o coeficiente 5. Aqui. Já no coeficiente 7, temos um total de 4.533 lotes viáveis para redesenvolvimento, que é de um total de 6.772, né? Ficando com 67% dos lotes viáveis para redesenvolvimento. Aqui é uma visualização 3D. No caso do cenário 7 e do próximo cenário, que é o 10, né, nós vamos, como foi definido o gabarito máximo, né, que seria 54 pavimentos, alguns lotes passam um pouco da área, né, e então o gabarito foi definido como 54. Não, se por um acaso o lote tem o potencial de construir mais, tem um gabarito de 54 pavimentos. Não passará disso. Então, no coeficiente anterior, tinha um total de 10 milhões de metros quadrados de área construída potenciais. Esse aqui vai para 18 milhões. E aqui, no cenário com coeficiente 10, né, dos 6.772 possíveis, 5.523 seriam viáveis para redesenvolvimento, né? Nós vemos que todos a massa dos lotes estão aqui entre 0, 1 e 2 pavimentos, né? Ficam mais nos primeiros pavimentos. Boa parte dos lotes só tem um pavimento. Com esse cenário, né, 86% dos lotes seriam viáveis de desenvolvimento. E aqui uma visualização 3D, né, um mapa bem azul escuro. E dos 18 milhões do cenário anterior, vai para 27 milhões de área construída nesse cenário. E aqui uma tabela resumo, né, sem a consideração de remembramento e desmembramento dos lotes, né, nós vamos de 40 para 72, né, de 26% viáveis para 48 no coeficiente 10. Aqui utilizando o remembramento e desmembramento, nós vemos a evolução aqui dos lotes não redesenvolvidos, né? No caso, eles não seriam alterados, não são viáveis de redesenvolvimento, vai caindo com o aumento do coeficiente, né? Os lotes afetados, né? No caso, eles são viáveis de redesenvolvimento, vai aumentando de 508 até 5.523 lotes viáveis. Basicamente isso. E como conclusão, o estudo conseguiu mapear e caracterizar a área no estado atual. De 95% dos lotes estudados têm menos de 7 pavimentos, né? E com o coeficiente atual, conseguiria desenvolver menos de 8% dos lotes atuais, remembrando e desmembrando, né? Com a facilidade de remembramento e desmembramento. Com o coeficiente 5, chegaria próximo de 28%, no 7 a 69%, e no coeficiente 10 chega a 88% dos lotes atuais seriam viáveis de redesenvolvimento com a facilidade, né, com a promoção do remembramento e desmembramento dos lotes. E aqui um zoom na quadra, né, numa quadra mais próxima aqui, como é hoje, né, pegando aqui do Google Maps, como é hoje no QGIS, né, na ferramenta que foi utilizada para desenvolvimento do trabalho.
E como seria a ilustração aqui aplicando o CA5, né? Temos aqui várias edificações crescendo aqui, saindo edificações pequenas, né, dando lugar a maiores. E aí, sem remembrar e desmembrar os lotes, pode ficar inviável para redesenvolver na situação atual, né? Com a permuta, o estímulo ao remembramento e desmembramento e o aumento dos coeficientes, haveria uma menor quantidade de lotes disponíveis, porém uma grande quantidade de solo criado, né? Uma maior quantidade de solo criado pode promover uma maior eficiência nos órgãos públicos, visto que numa mesma área conseguiria atender, conseguiria atender uma maior parcela da população. A mesma coisa acontece em empresas, né? O trabalho também apresenta algumas limitações, em que não se levam em consideração a geotecnia, os custos da fundação, que podem inviabilizar edifícios muito altos. Saneamento e a área de transporte também não foram levados em consideração e que sofreriam bastante uma forte pressão do sistema. Outros trabalhos podem ser desenvolvidos levando esse como base, né? Expandindo para outras áreas da cidade e outros bairros, expandir o trabalho para outras questões, né, como o estudo populacional, e poderia considerar também novos intervalos de área mínima máxima, né? Aqui as referências. Pessoal, eu queria pedir licença para apresentar um pouco do ambiente de trabalho, né, do QGIS. Deixa eu parar minha apresentação rapidinho.